Oi, meus amados e amadas, alunos e alunas. Muito bom estar aqui com vocês para mais uma aula online. Continuemos com a nossa alegria, pois a alegria vem do poder de Deus em nossas vidas. Aula de língua portuguesa sobre os signos verbais e não verbais, sobre o gênero textual charge e também a notícia. Esta aula é da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Muita animação para a aprendizagem. Signos verbais e não verbais. O signo verbal é aquele que trabalha com as palavras. Então, você lê o texto e ele é composto de palavras. Essas palavras podem ser escritas ou faladas. O signo será igualmente verbal. O signo não verbal, ele é composto só por imagens. Você usa para ler só a visão. Então, é o visual que vai entrar ali. E nós temos ainda uma linguagem mista, em que se mistura o signo verbal e o signo não verbal. Vejam nestes exemplos da campanha de combate ao fumo. A primeira imagem, ela é composta só de signos não verbais, linguagem não verbal, porque está falando com a pessoa que é proibido fumar, não fume, mas por meio da imagem, das cores. Na segunda imagem, nós temos a linguagem, o signo verbal. Aí nós vamos ter as palavras. É proibido fumar neste local. E a terceira imagem, mistura, é mista a linguagem. O signo é misto. Utiliza-se a imagem e também as palavras proibido fumar. Espero que fique entendido para vocês que nós vamos perceber nos textos tanto os signos verbais quanto os não verbais, e um geralmente completa o outro no entendimento que o leitor vai ter do texto. O gênero textual charge, que é um gênero que trabalha o signo não verbal, a linguagem não verbal, trabalha muito a imagem. A charge é um gênero textual de caráter humorístico que deseja fazer uma crítica. E na crítica da charge, isso é bem interessante, a charge vai trabalhar com o tempo presente, a atualidade. Por isso que muitas vezes alguém lê uma charge e não compreende, porque não sabe o contexto em que aquela charge foi escrita. Então, as características da charge são: retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, origina-se da notícia jornalística, utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica, e como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Efêmera quer dizer, ela passa logo, né? Como eu disse, às vezes alguém não entende o que a charge disse, porque não sabe o contexto em que ela foi criada. Então, a charge ela é atual, ela é daquele momento. Aqui eu coloquei duas charges para vocês. A primeira, né, uma criança dizendo: não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, ali é uma charge, né, em que critica, você vê a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Você nota também que você só vai entender
a linguagem verbal que ele disse, porque tem a linguagem não verbal. Então, linguagem verbal e não verbal se complementam nesse texto. Os signos se complementam para que haja o entendimento dessa charge. E esta charge, nós vamos compreender, ela é para qualquer época. Provavelmente é dia das crianças, né? E a criança quer ganhar um brinquedo, como é de direito das crianças. E ele ganha um carrinho de mão. Aí já denuncia também o trabalho infantil, principalmente nas classes sociais menos favorecidas. Então, uma crítica que se faz em cima desse trabalho infantil. Na segunda charge, eu peguei uma assim bem da nossa atualidade, que é do coronavírus. Então, lá do princípio, né, quando teve o primeiro caso confirmado no Brasil, lá em São Paulo. Aí o homem disse assim: achei que você iria desembarcar de um voo vindo da China. Aí o outro diz, e o outro você vê que é o coronavírus. Eu resolvi dar uma passadinha na Itália antes. E está até com um cachecol com as cores da bandeira da Itália. Então vejam que, neste caso aí, faz uma crítica, né? Deveria vir diretamente da China para o Brasil, mas ele deu uma passadinha lá na Itália antes. Então, a charge é um gênero textual muito bom de ler, porque você desenvolve a sua criticidade. O gênero notícia já é um gênero voltado para os fatos reais, os fatos que estão aí na nossa atualidade. As características da notícia, ela é curta, ela relata fatos verdadeiros e recentes, apresenta um nível de linguagem corrente, nem muito erudita, né, difícil, nem cheia de vícios. É uma linguagem culta, mas que a maioria das pessoas vai conseguir ler. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, é narrada em terceira pessoa, sem valorações, né, colocar muitos adjetivos, senão fica emotiva, e sem a opinião do escritor. A estrutura da notícia. Na notícia, nós vamos ter o título, o lead e o corpo da notícia. O título encontra-se no início do texto, pode ter um subtítulo, mas ele é facultativo. O lead é o primeiro parágrafo da notícia e nele vai responder quem participou do fato, o que, qual foi o fato que ocorreu, quando, qual foi a data em que esse fato ocorreu, onde, em que lugar ocorreu o fato. Depois nós vamos vir com o restante da notícia, que é chamada corpo. É o complemento deste primeiro parágrafo. E vai responder como, de que maneira que ocorreu o fato, por quê, qual foi o motivo do fato. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente, confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Por que esta é uma notícia? Porque relata um fato do nosso dia a dia. Com a notícia, nós ficamos informados com os fatos ocorridos no Brasil e no mundo inteiro. Os elementos dessa notícia. O que? Crianças surdas recebem ajuda. Você encontra essa resposta na notícia. Quem? James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. Quando? Em 2013,
Pela notícia você descobre onde, na Grã-Bretanha, como a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 cães para crianças surdas. Por quê? Os cães guia auxiliam no desenvolvimento dessas crianças. Então, assim é a notícia. É um texto que trabalha com fatos reais e nos deixa aí informados sobre a nossa realidade. Obrigada por assistir a essa aula. Um forte abraço para você e Deus te abençoe.